pessoas lindas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre cirurgia bariátrica. Eu recebi algumas perguntas nos grupos que eu participo sobre a cirurgia e eu decidi fazer um vídeo respondendo todas as perguntas que eu recebi. Então vamos conferir? Então, a primeira pergunta que eu recebi foi assim: como que você tomou a decisão de fazer a cirurgia? Bom, gente, foi assim, eu nunca tinha cogitado fazer a cirurgia bariátrica na minha vida, nunca passou pela minha cabeça, eu sempre fazia várias dietas, né, mas eu sempre achei que eu iria conseguir emagrecer sem a cirurgia bariátrica, e de fato eu conseguia, eu chegava a perder até 10, 15 quilos, só porque eu não saía da casa dos 100, eu estagnava e não conseguia mais perder mais do que aquela quantidade. Então eu viajei em fevereiro, eu fui pra Nova York, e essa viagem foi ela que me abriu os olhos, sabe? Porque quando eu cheguei lá, eu queria comprar roupa e tudo mais, e eu não conseguia comprar nada, gente, sabe? Foi a minha pior decepção, porque eu não conseguia comprar nada, nada. As roupas que eu conseguia comprar era tipo assim, roupa XXXXXL, ou então roupas masculinas, que foi a maioria das roupas que eu trouxe, foi roupa masculina, porque era maior e tudo mais. Então, quando eu voltei de viagem, eu fui direto pra minha cidade natal, né, que no caso é no Piauí. E lá todo mundo ficava falando: nossa, como você tá gorda, nossa, como você tá feia, nossa, como você se acabou, isso e aquilo. E eu peguei e voltei pra São Paulo, e eu voltei decidida a fazer a cirurgia bariátrica, né. E quando eu fui me pesar, tava lá 115 quilos, então eu fiquei assim chocada, eu já tava usando o manequim 52. Aí eu peguei, iniciei o tratamento e fui atrás de fazer a cirurgia bariátrica. A outra pergunta foi: como o seu noivo reagiu a tudo isso? O meu noivo, ele sempre me apoiou, ele nunca questionou, pelo contrário, ele nunca reclamou do meu peso quando eu estava acima do peso, ele nunca falou que eu estava gorda, quando eu chorava, quando eu ficava falando que eu estava me sentindo feia, ele não, ele disse que eu sou linda, que eu estava linda, então ele nunca se importou com o meu peso. Mas quando eu falei pra ele das dificuldades e tudo mais, e também lá em Nova York, ele viu todo o sofrimento que eu tive pra comprar roupa, ele ficava tão chateado quanto eu, que ele ficava assim, nossa, ele viu quanto eu sofria, sabe? Tentando comprar roupa e não conseguia. Então ele sempre me apoiou, ele sempre me deu todo o apoio. Desde que decidiu, quanto tempo você demorou a operar? Desde quando eu tomei a decisão, eu fui procurar uma clínica. Então quando eu procurei a clínica, que eu assisti a palestra, eu já saí de lá com todas as guias e fazer todos os exames, voltar com todos os médicos, ter o laudo, eu demorei 2 meses e meio. Como foi o pós-operatório? Então, gente, assim, quando eu fiz a cirurgia, quando eu acordei, eu já falei isso em outros vídeos, eu me arrependi. Na hora que eu acordei, eu me arrependi, porque eu sentia muita dor, eu não conseguia nem pedir ajuda, de tanta dor que eu sentia. Eu vomitava saliva com sangue, então era muito ruim. E depois que eu operei, eu passei 3 dias morrendo de sede, eu não podia beber nem água, sabe? Então foi bem complicado, eu sentia dor ao me levantar, eu sentia, como que eu vou falar? Não foi legal não, meu pós-operatório. Assim, eu não tive desmaio nem nada, eu fiz tudo direitinho e tudo mais, mas eu ficava com aquela coisa na minha cabeça: nossa, será que eu fiz a coisa certa? Por que eu fiz isso, sabe? Mas tirando isso, mas assim, com 10 dias eu já fui no cinema com meu noivo, e com 15 dias eu já voltei a trabalhar. Isso vida normal, mas o que afetou mais aqui foi aqui, ó, o psicólogo, que a gente sempre acha que tá preparado, mas a gente nunca tá de fato preparado. Então acho que o que mexeu mais foi aqui do que aqui mesmo. Sua alimentação mudou depois da cirurgia? Sim, ela mudou. Eu trocava antes qualquer refeição por sanduíche, biscoito, bolacha, e hoje em dia não. Hoje em dia eu faço 6 refeições por dia, eu evito gorduras, frituras, como doce, mas não como antigamente. Eu como alimentos orgânicos, light, zero gordura, sempre olho os rótulos, coisa que eu não fazia antigamente, que eu não dava a mínima importância pra isso. Hoje em dia, a minha sobremesa diariamente é uma fruta. Eu como sim chocolate, alguma coisa doce quando eu tenho vontade, mas não é sempre que eu tenho vontade, até porque seu paladar muda bastante, então suas prioridades são outras. Hoje em dia eu não troco um prato saudável por um sanduíche, que era o que eu fazia antes. Quais são os principais cuidados após a cirurgia? Seguir a orientação nutricional, gente, isso é muito importante. Além de tomar as vitaminas que o médico passa, ter o retorno médico. Assim que eu operei, eu ia no médico todo mês, fazer exame e tudo mais. E ter cuidado com tudo isso, tá? E também eu acho que o apoio psicológico é fundamental pro sucesso da cirurgia. Sem isso,
acho que não dá não. As mudanças físicas vieram rápidas? Sim, foram muitas mudanças rápidas. Antes eu não tinha fôlego para andar nem 2 minutos. E hoje em dia eu faço 1 hora de esteira diariamente. Eu me sinto bem mais leve. Parece que eu tirei vários sacos de arroz de 5 quilos em cima de mim. Então a mudança foi muito rápida sim. Eu tenho qualidade de vida, eu já consigo caminhar sem estar morrendo. Eu tenho muito mais disposição. Eu tenho várias coisas que antes eu não sentia isso. Como você se sente hoje? E o que mais mudou na sua vida? Eu me sinto muito feliz e realizada, porque antes eu não vivia, eu me arrastava, eu não conseguia andar, eu me rastejava. O emagrecimento me trouxe minha autoestima de volta, me trouxe a minha vontade de viver, de me arrumar, motivação, me trouxe várias coisas que a obesidade havia me tirado. Uma pessoa feliz e completa, coisa que eu não era antes. Mas é bom deixar claro que emagrecer não faz com que os problemas acabem na nossa vida, tá? O que você diria para quem está pensando em fazer a cirurgia? Bom, gente, assim, essa é uma decisão extremamente pessoal. Quem tá pensando em fazer a cirurgia tem que pesquisar bastante sobre a cirurgia, ver os pós e os contras. Tem que fazer um bom acompanhamento psicológico, porque como eu falei, a gente sempre acha que tá preparado para cirurgia bariátrica e a gente nunca tá. A gente só sabe o que de fato é a cirurgia depois que a gente acorda da cirurgia. Antes disso a gente acha que tá preparado, que consegue, que sabe que vai ser difícil. Não, você nunca sabe, você acha que consegue. É muito complicado, gente, porque antes de operar eu tava assim, eu consigo, de boa, você acha que eu não vou conseguir? Não é, gente, é muito difícil, porque o primeiro mês é muito complicado. É dieta líquida, entendeu? É só líquido, você tem vontade de mastigar, você tem vontade de fazer várias coisas, você não pode, porque adivinha, já pensou, se você comer na dieta líquida, você vai morrer. Olha que chato um negócio desse. Mas assim, é muito pessoal, porque assim, além de ser uma coisa extremamente pessoal, hoje em dia eu vejo muita gente se operando sem ter a mínima noção do que é a cirurgia. Então, a pessoa tá olhando o lado físico, não tá olhando as outras coisas, porque o que eu vejo muito hoje em dia é tipo a pessoa falando, quando nos grupos mesmo que eu participo, a pessoa coloca bem assim, alguém se arrepende de ter feito a cirurgia bariátrica? Algumas pessoas Algumas pessoas respondem, claro que não. Olha aqui, tantos quilos off. Gente, o emagrecimento é uma coisa maravilhosa, só porque em contrapartida tem várias coisas que vão acontecer depois da cirurgia, tipo a carência de vitaminas e várias outras coisas. Então é uma coisa que você tem que pesquisar bastante, saber os prós e contras, saber se é de fato aquilo que você quer pra sua vida, tá? Porque não foque só no lado do emagrecimento, não foque nisso. Veja que é uma mudança radical pro resto da sua vida, então você tem que estar certo se você quer de fato isso ou não, porque não tem volta. E outra coisa, a gastroplastia ela é um forte aliado sobre o emagrecimento, mas ela não faz milagre. Depende mais de você. Ela é um grande aliado, mas ela não faz milagre, depende muito de você. Se você fizer a cirurgia e tiver os mesmos hábitos que antigamente, você vai voltar a engordar, entendeu? Você vai emagrecer naquele determinado período, mas você vai voltar a engordar. Também não tô falando, Thaís, agora que você emagreceu, você só quer ser fitness, você não come nada disso, nada daquilo. Gente, eu como de tudo, entendeu? Só porque eu como moderadamente. Eu não me privo de comer um pedaço de pizza, eu não me privo de comer um sanduíche quando eu quero. Se eu quiser comer um chocolate, eu vou comer um chocolate. Só porque assim, antes eu comia uma caixa de chocolate, antes eu comia metade de uma pizza, entendeu? Então, hoje em dia eu não faço mais isso. Quero comer um pedaço de pizza, eu vou comer um pedaço de pizza, mas eu vou comer uma vez por mês. Ou então quando eu tiver vontade, não todo dia, entendeu? Que nem eu fazia antigamente, ou toda semana. Ao total, quantos quilos você já eliminou? Gente, eu vou falar o total de cada mês, tá? No caso assim, o primeiro cantando com o segundo, sucessivamente. Eu fiz no dia 30 de dezembro, 6 meses de cirurgia bariátrica, tá? Então eu vou falar pra vocês. No primeiro mês eu perdi 16 quilos. No segundo mês, ao total, foram 22 quilos. No terceiro mês, ao total, foram 28 quilos. No quarto mês, ao total, foram 33 quilos. No quinto mês, ao total, foram 37 quilos. E no sexto mês, que é o mês que eu fiz agora, foram, ao total, 41 quilos. Ao total, eu preciso eliminar 60 quilos e eu pretendo ficar com 55 quilos. Eu tenho 1,64 m de altura e minha técnica foi a sleeve. E não vem ninguém criticando, falando que eu vou ficar muito magra, porque se você falar isso, eu vou falar pra você pegar a sua opinião e enfiar no seu cu. Então é isso, gente.
Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha, que isso me ajuda na divulgação. E se inscrevam no canal. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!